Olá, hoje a nossa análise mergulha no capítulo 13 de Neemias. É um capítulo, assim, de retorno e bastante confronto Aham. para ele em Jerusalém. Parece que tudo começa, ou pelo menos reacende, com a leitura pública da lei de Moisés, né? E ali Exato. eles descobrem algo específico. Amonitas e Moabitas não deveriam fazer parte da Assembleia. Uma coisa antiga, lá do deserto ainda. E a reação do povo é imediata, né? Assim. Separam todo mundo de ascendência estrangeira. Mas, na verdade, a coisa já estava complicada antes mesmo dessa leitura. Pois é. Antes disso, já tinha um problema bem sério acontecendo, dentro do templo, com o sacerdote Eliasibe. Ah, sim. O Eliasibe, que era o responsável pelos depósitos do templo, tinha uma relação próxima com Tobias, aquele Tobias. Exatamente, um dos grandes opositores da reconstrução. E o Eliasibe, assim, simplesmente cedeu para ele uma sala enorme. Uma sala que era usada para guardar as ofertas, o incenso, os utensílios sagrados, os dízimos, coisas essenciais para o culto. E Neemias nem estava lá. Ele tinha voltado para a Babilônia para servir o rei Artaxerxes. Só quando retorna é que ele descobre essa maldade, como o texto chama. E a reação dele é forte, né? Fortíssima. Ele ficou furioso, jogou todas as coisas do Tobias para fora da sala, mandou purificar o lugar e aí sim devolver os itens do templo. Foi mais que uma arrumação, foi um ato simbólico poderoso. Com certeza, ceder aquele espaço sagrado para um adversário conhecido como Tobias, olha, isso era uma violação profunda da santidade do templo. Minava toda a estrutura religiosa que Neemias tinha lutado tanto para reerguer. Era um golpe, assim, no coração da comunidade. E não parava aí, né? Os problemas continuaram. Ele percebe também que os levitas e os cantores, que eram fundamentais para o serviço do templo, tinham abandonado seus postos. Simplesmente sumiram, foram embora. E por quê? Porque não estavam recebendo o sustento deles. As porções, os dízimos, tiveram que voltar para os seus campos para sobreviver, né? Imagina o cenário: o templo, o centro da vida religiosa, ficando vazio, silencioso, sem os responsáveis pelo culto. Aí Neemias vai cobrar os oficiais. A pergunta dele é direta. Por que a casa de Deus está negligenciada? Ele não alivia. E ele age. Reúne os levitas, garante que voltem aos seus postos e reorganiza todo o sistema de coleta e distribuição dos dízimos de Judá. Coloca gente de confiança para administrar isso. Essa negligência com os levitas ameaçava parar tudo, né? Todo o culto, a manutenção do templo. Pilares da vida deles depois do exílio. Exatamente. Era uma questão de infraestrutura religiosa mesmo. Sem isso, a comunidade perdia seu centro e sua identidade religiosa corria risco. A ação de Neemias foi crucial para manter tudo funcionando. Tá, então ele resolve isso no templo, mas aí ele olha para fora e vê outro problema. O sábado. Ah, o sábado. O dia sagrado estava sendo totalmente desrespeitado. Ele vê gente trabalhando na colheita, pisando uva, transportando carga no sábado, e em Jerusalém um comércio rolando solto. Inclusive com mercadores de Tiro vendendo peixe dentro da cidade no sábado. Uma cena bem movimentada para o dia de descanso. E Neemias confronta os nobres de Judá. Ele lembra que os desastres do passado vieram, segundo a tradição deles, justamente por profanarem o sábado, Ele conecta diretamente a desobediência com a calamidade. e toma medidas bem práticas, quase militares. Manda fechar os portões da cidade antes do sábado e só abrir depois. Coloca guardas para impedir a entrada de mercadorias. E ainda avisa os comerciantes que ficavam do lado de fora esperando. Se fizessem isso de novo, seriam presos. Tolerância zero. Essa firmeza toda mostra o quanto o sábado era central para ele, né? Absolutamente. Não era só uma regra, era um fundamento da identidade judaica, da aliança com Deus. As ações drásticas de Neemias refletem essa convicção. Guardar o sábado era inegociável para a sobrevivência espiritual da comunidade aos olhos dele. E para fechar esse ciclo de reformas, talvez o confronto mais violento, a questão dos casamentos mistos. Sim, esse é um ponto bem tenso no capítulo. Judá tinham se casado com mulheres de Asdod, Amon, Moabe, e a consequência mais visível era que os filhos já não falavam a língua de Judá, o hebraico ou aramaico da época. Falavam a língua das mães. A questão da língua como um sintoma, né? Exato. E a reação de Neemias é chocante.
Ele repreende, amaldiçoa, chega a espancar alguns homens, arranca os cabelos deles e os faz jurar que não permitiriam mais esses casamentos. Cita até o pecado de Salomão com mulheres estrangeiras como alerta. É uma reação extremamente dura. E ainda expulsa um neto do sumo sacerdote Eliasibe. Por quê? Porque ele era genro de Sambalate o Horonita, outro grande inimigo. Nossa, a preocupação central aí era claramente a assimilação cultural e religiosa, o medo de perder a identidade que ele tanto lutou para restaurar. A língua era só a ponta do iceberg, então. Porta de entrada para a idolatria, para a infidelidade à aliança com Deus. A violência de Neemias, que hoje nos choca, mostra o tamanho da ameaça que ele sentia. Era uma questão existencial para a comunidade na visão dele. Para concluir, Neemias ainda faz uma purificação geral, digamos assim. Purifica sacerdotes e levitas de tudo que era estrangeiro, organiza as tarefas de cada um, garante as provisões para o templo e termina várias partes com aquela oração pessoal. Lembra-te de mim, ó meu Deus. É a marca pessoal dele no texto. Então, resumindo, Neemias 13 é o retrato de um líder determinado, até implacável, em restaurar a ordem religiosa e social conforme a lei. Purificação do templo, sustento dos levitas, reforço do sábado, combate à influência estrangeira. Ele não deixa pedra sobre pedra. E acho que fica uma reflexão interessante dessa análise toda, né? A veemência das ações de Neemias, que vai desde jogar bens para fora do templo até usar violência física contra o próprio povo. Sim. Levanta questionamentos importantes sobre os métodos que às vezes são usados na busca pela pureza religiosa ou pela coesão de uma comunidade. Até onde um líder pode ou deve ir para implementar reformas radicais baseadas nas suas convicções. Como equilibrar a fidelidade à lei, como ele a entendia, com a compaixão e a complexidade das relações humanas. É algo para se pensar.